Fórum Mídias de hoje, 22 de julho de 2025. Aqui, ó, o tio Sam aí, ó, em Fox We Trust. Logo após eles terem excluído o Foxy da lista de ministros do STF que tiveram visto cassado lá nos Estados Unidos, o Fux ficou em companhia do Cássio e do André Mendonça, os outros todos tiveram vistos caçados. O Fux, na última hora, aos 44 do segundo tempo, ele apresentou o voto dele contrário, né? Isso aqui, ó, EUA suspendem vistos de Moraes de outros 7 ministros do STF e do PGR. Mendonça, Nunes Marques e Fux ficam de fora. Os Estados Unidos sabem com quem estão lidando. E aqui, aos 44 do segundo tempo, olha só essa foto. A mídia escolhe as fotos. Olha só essa foto que o Poder 360 escolheu para ilustrar o cândido olhar do Fux. Não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. O ministro divergiu do entendimento dos colegas da primeira turma. Votou contra a aplicação de medidas ao presidente Jair Bolsonaro, entre elas a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Aqui são 2 trechos, o trecho 7 e o trecho 10, da sentença do Fux. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro, verifica-se na ação penal a que responde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, de sorte que carece, papapá. Então, ele, em decorrência desta constatação, verifica que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais. Então, ele negou por conta disso. Mas será que não tem prova de fuga? Aqui o jornalista Hélio Gaspari, um dos mais famosos jornalistas da grande imprensa brasileira, colunista por muitos anos do Globo, do Folha, Estadão, ele era colunista de tudo que é jornal ao mesmo tempo. E ele ainda é colunista da Folha, eu acho que só, não sei. Ele, no ano passado, botou Bolsonaro não pagará. Ele conhece muito, ele escreveu vários livros sobre a ditadura, ele tem muitas informações sobre vida de militares, do meio militar. Bolsonaro não pagará cadeia. Se condenado, o ex-presidente irá para uma embaixada e pedirá asilo. Isso era informação que corria já nos círculos. Se for condenado, Jair Bolsonaro não pagará um só dia de cadeia, irá para uma embaixada e pedirá asilo diplomático. Em fevereiro de 2024, ele já dormiu uma noite, não foi só uma, foram 2, na embaixada da Hungria, mas não pediu asilo. Aqui, ó, a notícia. No carnaval do ano passado, quem não se lembra, só o New York Times que deu, o mesmo New York Times que estava denunciando agora o Trump com o Epstein lá. Enquanto o Brasil brincava carnaval aqui, pulava carnaval e se divertia, o ex-presidente Bolsonaro estava na embaixada da Hungria, em silêncio, ninguém sabia. A gente só ficou sabendo depois do carnaval, quando o New York Times mostrou, denunciou, porque a nossa imprensa estava pulando carnaval, não tinha ninguém de olho no Bolsonaro, e ele estava bem na Hungria, que é presidida por um Viktor Orbán, um extremista de
extrema-direita e simpatizante do Bolsonaro. E o Bolsonaro estava lá, passou 2 noites na Embaixada da Hungria após uma operação e apreensão de passaporte. Tinham apreendido o passaporte dele antes do Carnaval, porque já estavam desconfiados que ele estava, como dizia o Leonel Brizola, costeando o alambrado. Segundo o New York Times, 4 dias após ter sido alvo de uma operação sobre tentativa de golpe, o Bolsonaro foi à Embaixada da Hungria, país governado pelo Viktor Orbán. A defesa diz que o ex-presidente se hospedou no local para manter contato com autoridades húngaras. Veja bem, o cara nunca trabalhou enquanto presidente da República. Todo feriado estava de jet ski ou fazendo motociata por aí. Aproveita o Carnaval para ir para a Embaixada da Hungria, logo depois de ter seu passaporte apreendido. Ele vai para a Embaixada da Hungria, levando travesseirinho e ursinho e tudo para dormir. Será que ele estava só querendo dormir e manter contato com autoridades húngaras? Aqui o comunicado que depois que vazou a notícia do New York Times, o comunicado que a defesa dele mandou para os jornais. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país amigo. Carnaval. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou Pereréu. Nos dizem que esteve hospedado na embaixada, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das 2 nações. Você já imaginou o Bolsonaro? Ele não deve saber nem qual é a capital da Hungria. Ele não deve saber. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional. Obra ficcional é achar que a gente vai acreditar que o Bolsonaro, 4 dias após receber a visita da Polícia Federal e ter seu passaporte apreendido, durante o Carnaval, foi para a Embaixada da Hungria discutir assuntos sobre cenários políticos das 2 nações, Brasil e Hungria. Brasil e Hungria. Veja bem. Agora aqui, o ministro Fux, uma tentativa de fuga aí, hein? Você falou que nunca viu. Agora aqui, ó, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos e não vai passar a faixa Lula. O Globo, plano de fuga. PF diz que Bolsonaro saiu do país em 2022 para evitar prisão. O documento foi encontrado no computador do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Foi elaborado ainda em 2021. Eles tinham um plano de fuga, o Bolsonaro. Ações a serem desencadeadas. Isso aqui é um slide deste plano de fuga. Proteção do PR, presidente no Planalto e Alvorada, sem apoio do GSI, ó, em caixa alta. O GSI não podia saber. Era uma operação secreta. Condições de ocupar estratégico como forma dissuasória para mostrar apoio ao presidente, exfiltrar o presidente para fora do país. Aqui, ó, batalhão de ações especiais, os famosos Kid Pretos, que o Mauro Cid era um deles. No relatório final da investigação, que apura a tentativa de golpe de Estado, a Polícia Federal apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do Brasil rumo aos Estados Unidos em dezembro de 2022 para evitar uma eventual prisão. A investigação encontrou no computador do tenente-coronel um plano de fuga criado em 2021 e que, segundo a corporação, foi colocado em prática no final de 2022. Foi o plano de fuga colocado em prática. Apesar de não empregado no ano de 2021, o plano de fuga foi adaptado e utilizado no final do ano de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado. Conforme será descrito nos próximos tópicos, Jair Bolsonaro, após não conseguir o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro.
a famosa Festa da Selma, escreveu a PF. A investigação identificou o plano adaptado da doutrina para a fuga de Bolsonaro, caso seu ataque ao poder judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse sua liberdade em risco. Na época, Bolsonaro fazia muitas críticas ao TSE e ao STF. Ao analisar os dados armazenados no computador de Cid, a PF identificou uma apresentação criada em 22 de março de 2021 que previa o uso do dispositivo denominado RAF-LAF. RAF é a sigla para Rede de Auxílio à Fuga e Evasão, sendo um dispositivo montado em território ocupado pelo inimigo que visa acolher o fugitivo amigo e conduzi-lo até uma linha de auxílio à fuga e evasão. E LAF, por sua vez, é a sigla de Linha de Auxílio à Fuga e Evasão, que, segundo a PF, é um dispositivo montado para, resumindo, para a fuga do Bolsonaro. O documento armazenado por Cid possui 5 slides com telas com a logo do Comando de Operações Especiais do Exército, dos kids pretos, o que, para a PF, reforça o uso de técnicas de forças especiais do Exército no interesse da organização criminosa. Nele, Cid faz 3 cenários. 1, STF interfere no Executivo. 2, STF caça chapa para 22. E 3, STF-TSE barra a PEC aprovada pelo Congresso do voto impresso. Ou seja, isso daí era o plano de fuga para caso desse errado lá em 2022, como deu errado em 2023. Né? O próximo slide descreve a decisão do então presidente não cumprir a ordem do STF, e etc, e etc. Há um planejamento também para a ocupação de estruturas estratégicas por militares que tivessem aderidos ao intento golpista para mostrar apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. Portanto, foi uma fuga aquela ida para os Estados Unidos em 2022 e uma fuga planejada desde 2021 para ser usada no momento oportuno. O momento que eles julgaram oportuno foi aquele antes do 8 de janeiro. Aí agora estamos nessa situação aqui, com o Trump reforçando a ameaça tarifária e insistindo para que o Brasil mude de rumo e pare de atacar Bolsonaro. Então, temos uma situação em que as portas da embaixada dos Estados Unidos estão abertas para Bolsonaro. Se ele foi para a Hungria em pleno carnaval do ano passado, por que ele não iria entrar na embaixada dos Estados Unidos? Passaporte apreendido ele já estava antes, quando ele entrou na Hungria. Sob investigação, ele já estava antes, quando entrou na embaixada da Hungria. E por que ele não entraria agora na embaixada dos Estados Unidos? Ele mesmo disse que tinha recebido convite de uns embaixadores para um almoço. Quem sabe esse almoço não seria na embaixada dos Estados Unidos e ele para lá iria e de lá não sairia mais? Quem sabe? O problema desse voto do ministro Fux é que ele sinaliza que o Fux, se ele não viu ameaça de fuga do Bolsonaro agora, será que ele viu o envolvimento do Bolsonaro num golpe? Será que ele não vai falar, mas não houve exército, não houve nada, foi só uma... E por quê? Qual o perigo disso? Se não for unânime a decisão da primeira turma, os advogados vão recorrer ao plenário. E aí o julgamento, que no momento é feito por 5 ministros, sobe para o plenário, e aí são 11 ministros. Aí entram para julgar Bolsonaro os ministros bolsonaristas, Gonçalves, e o Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Logo, se um deles pede vista, ele pode ficar 90 dias com o processo no colo. E se o outro fizer a mesma coisa em seguida, são mais 90 dias. Isso significa 6 meses
6 meses com gente sentada em cima do processo. Se o ministro Toffoli também não resolver pedir vista. E aí seriam 120 dias. E o julgamento do Bolsonaro, que estava previsto para terminar em setembro, pode passar para o meio do ano que vem, embolando com as eleições, que é isso que eles pretendem desde o início, tumultuar o ambiente do país. E parece que o ministro Fux está querendo dar uma mãozinha para o Bolsonaro e os bolsonaristas. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Até amanhã.